Vindo agora para nossa aula 3 de conjuntos numéricos, né? Então, esse daqui vai ser o mais importante, né? Um dos conteúdos mais importantes, porque os números que a gente vai estar estudando, né? Eles pertencem a conjuntos. Então, a gente precisa conhecer esses conjuntos aqui. Então, conjuntos numéricos representados pelo diagrama de Venn. Então, a gente tem vários conjuntos aqui, né? Várias bolinhas, né? Então, dentro de cada bolinha, a gente tem um grupo aí de números que pertence a ele. Então tem esse nzinho aqui que é os naturais, tem o z que é os inteiros, tem o q que são os racionais, tem o i que são os irracionais, daí tem essa bolinha verde aqui maior, são os reais, e aqui são os complexos, né? A letra C. Então um vai estar dentro do outro, né? Então a gente vai vendo aqui. Então, o primeiro deles aqui é o conjunto dos números naturais, representado por essa letra N, né? Então, essa letra N, né, ela é um pouco diferente, pode ver que é um N mais diferentão aí, né? Então, esse N aqui, o que seria ele, né? Então, o N são conjuntos dos números naturais. Então, são os números 0, 1, 2, 3, 4, tanana, né? Vai até o infinito, né? Uma outra coisa antes que eu passe aqui, né? Aqui ele está falando, né? Está contido os naturais, está contido nos inteiros, os inteiros está contido nos racionais, os racionais estão contidos, o conjunto, né, dos racionais está contido nos reais e os reais está contido nos complexos. Então aqui então os naturais é 0, 1, 2, 3, 4, é só isso. Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, são os números naturais, né, que era 0, 1, 2, 3, 4, né, ou seja, os números somente positivos, que era o conjunto de números naturais, e os inteiros ele integra os positivos e os negativos, né, que vai até lá o mais infinito e o menos infinito. Então, por isso que a gente fala que o conjunto dos naturais está contido dentro, né, no caso, dos conjuntos dos números inteiros. Então, os inteiros, além de ter os naturais, que são os positivos, né, incluindo o zero, né, ele inclui também os números negativos. Então, é só isso. Conjuntos naturais, somente positivos. Os inteiros, positivos e negativos. Continuando, depois, conjuntos dos números racionais, letra Q, né, que é esse círculo aqui, né, no caso amarelo. Então ele coloca aqui, né, dessa forma, né, matemática aqui, né, no caso aqui o conjunto, né, P dividido por Q, tal que P pertence aos inteiros e Q pertence aos inteiros, daí tem um asterisco aqui no Z, não nulos. Mas o que significa isso? Traduzindo, né? São os números que a gente pode escrever na forma de fração. Então, qualquer número que a gente pode escrever na forma de fração, P dividido por Q, é um número racional. E, obviamente, né, os números que a gente não consegue escrever na forma de fração são os números irracionais. Então, por isso que ele tem um grupo aqui específico aqui embaixo, né, nesse círculo vermelho, né? Então, o que ele diz aqui, basicamente, né, traduzindo, P pertence aos inteiros, ou seja, ele pode ser positivo e negativo. E o Q pertence aos inteiros não nulos. Como a gente não pode ter divisão por zero, então essa letra Q não pode valer zero. Então ele pode ser positivo e negativo, mas não pode ser o número zero. Então aqui todos os números que a gente consegue escrever na forma de fração são números racionais. Então tem aqui alguns exemplos. 3 dividido por 4, ou seja, 3 quartos. 3 quartos é uma fração, então é um número racional. 1 quinto. 1 quinto, se está escrito na forma de fração, ele é um número racional. 0,1. 0,1 está escrito na forma decimal. Não está escrito na forma de fração, mas é possível a gente converter 0,1 lá como 1 décimo, né? 1 dividido por 10. Então, 1 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,1. Logo, 0,1 também é um número racional, porque a gente pode escrever na forma de fração. Daí vai ter outros aqui, ó, 0,3, né? No caso aí tem uma bolinha em cima do 3, né? Tá bem pequena. Mas ele fala aqui que é uma dízima periódica, ou seja, vai estar repetindo sempre, né? Esse 3 aqui. Então
pode ser escrito dessa forma ou dessa forma. Tem um risco em cima aqui do 3, né? Então, nesse caso, significa o quê? Que é 0,33333, vai até o infinito. E a gente consegue escrever esse número na forma de fração. Então, ele é um número racional também. Que mais? 0,25, né? E é uma dízima periódica aqui. E tem um risquinho aqui em cima. A gente também consegue escrever na forma de fração. Então, é 0,25, 25, 25, 25, 25 e assim vai, até o infinito. Então, a gente consegue escrever na forma de fração. Então, essas dízimas aqui, como a gente consegue escrever na forma de fração, eles são números o quê? Racionais. Beleza? Então, a ideia é isso. Então, voltando aqui, naturais, somente números positivos, inclui o zero. Os inteiros são os positivo e negativo. Racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, se pode ser escrito na forma de fração, ele também são os números decimais, né? Então, os números decimais engloba aqui, né? Ele está dentro aqui dos racionais. Então, se pode escrever na forma de fração ou se pode escrever na forma aqui de decimal, né? É claro que sendo uma dízima aqui periódica, né? Daí a gente consegue, a gente conclui que é um número racional. Vai existir as dízimas não periódicas. Então, nesse caso aí, vai ser lá dentro dos números, no caso, irracionais. Beleza? Então, aqui a ideia é mais para poder relembrar. Aqui eu vou pular essa parte aqui por enquanto, que depois a gente vê umas regras de como converter, né, de fração para decimal e de decimal para fração. Então, depois a gente dá uma olhadinha, eu vou passar aqui. Vamos continuar. Conjunto dos números irracionais. Então, os irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Se os racionais podem escrever na forma de fração, os irracionais não tem como a gente escrever na forma de fração. Eles são conhecidos também como dízimas não periódicas. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, 0, deixa eu aumentar aqui um pouco. 0,21, né? Vou falar dessa forma aqui. 0,21, 211, 2111. Então ele nunca está repetindo o mesmo número. Então ele é uma dízima, no caso não periódica, né? Ele não se repete de período em período ali. O pi também 3,14, 15, 92, 65, 35. Então vamos dizer assim, é de certa forma aleatória aí, né? Não tem um padrão. Como ele não tem um padrão, ele não se repete. Então ele é um número irracional. Logo a gente não consegue escrever na forma de fração. O raiz de 2, se você colocar na calculadora, daí 1,4142 136 e assim vai. Também não consegue. Raiz de 3 também não consegue. Raiz de 5 não consegue. Raiz de 6 não consegue. Raiz quadrada de sétima também não consegue. Então esses números aqui, né? A gente não consegue representar na forma de fração. Até que diz, né? Por apresentarem representação infinita não periódica. Ou por não apresentarem representação infinita periódica, né? Então a gente não consegue escrever na forma de fração, certo? Então, relembrando aqui, ó, vamos olhar no diagrama de Venn. Naturais são os números positivos, somente positivos, incluindo o zero. Os inteiros são os positivos e negativos. Os racionais são os números decimais, né? Os números que podem ser escritos na forma de fração, né? Incluindo dízimas periódicas, né? Aqueles que se repetem sempre ali, ele tem um padrão. Os irracionais, né? Ele dá um grupo à parte aqui. Os irracionais são números que não podem ser escritos na forma de fração, como a gente já viu. E agora o próximo, que é o mais comum a gente ver, são os números reais. O que é os reais? Você pega tudo que está dentro dos racionais e faz a união com tudo que está nos irracionais. Então você juntando tudo isso, o círculo amarelo com o círculo vermelho, você tem o conjunto dos números reais, que é o mais comum, né? Nos exercícios, em provas, em vestibulares, falam lá, considerando que x pertence aos números reais, ou seja, ele pode valer qualquer um desses números que está dentro desse grupo aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Então ele pode ser número positivo, negativo, pode ser o número zero ali mesmo, pode ser, no caso, os reais, né, os racionais, quer dizer, número com fração, né, uma dízima periódica ou dízima não periódica, né? Então ele engloba tudo. Então o que ele diz aqui? Que os reais
né, a união dos conjuntos é o conjunto dos racionais com união com os reais. E a interseção a gente sabe dos reais, dos racionais, interseção com os irracionais é um conjunto vazio. Se a gente olhar aqui novamente aqui, a gente consegue perceber o que há de comum entre o amarelo e o vermelho. Nada, né? Agora, se você fizer a união deles, daí você chega nesse grupo verde. Então vamos voltar aqui, deixa eu ver. Tá, então os reais é o que é mais comum a gente ver, né? Então, ele engloba praticamente tudo. Por que praticamente tudo? Porque tem um outro conjunto que é o conjunto dos números complexos. Quando que eles aparecem? Quando a gente tem raiz quadrada de número negativo. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, raiz quadrada de menos 16, raiz quadrada de menos 1. Então, esses aqui são exemplos de números complexos. No caso, pois esses números não têm raízes reais que satisfazem as equações. Então, quando a gente está lá na equação do segundo grau, né, toda vez que a gente chega lá com uma raiz quadrada de um número negativo, né, a gente escreve lá que não pertence aos reais, ou seja, a gente não consegue resolver dentro lá do conjunto dos reais. Então teria que estar lá nos complexos para a gente poder resolver. Só um exemplo, né? Aqui, raiz quadrada de, no caso, de menos 4, né? Então, raiz quadrada de menos 4, né? Como é quadrada, a gente tem duas raízes, né? Então, poderia ser 2i ou menos 2i. Esse i aí está relacionado, né? É um número imaginário. Lá na elétrica a gente utiliza a letra J, né? Porque o i é utilizado lá como corrente, né? Corrente elétrica. Então vamos colocar aqui número, vou colocar número complexo. Então aparece aqui, né? Ele tem a parte real e a parte imaginária. Então aparece esse izinho aqui, né? Esse i, o valor dele é um número, na verdade, que é igual a raiz quadrada de menos 1. Deixa eu ver se tem aqui algum, né? Vou colocar número, vamos ver, imaginário. Número imaginário. Deixa eu ver aqui se tem algum outro. Então esse izinho aqui. Tô procurando aqui na internet alguma coisa, né? A gente já vê na hora. Vamos ver aqui. Quando a gente procura aqui na hora, às vezes a gente não acha aqui, né? Mas a gente consegue. Aqui, ó. Por exemplo, vou pegar desse professor aqui. Então, por exemplo, o i é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, agora você eleva os dois lados ao quadrado, né? Do lado esquerdo e do lado direito, né? Então, fica i ao quadrado. Daí, o quadrado que cancela com a raiz fica igual a menos 1. Então, i ao quadrado é igual a menos 1. Como eu disse, na área de elétrica você não coloca a letra i, você coloca a letra j. Então, você coloca o j. J é igual a raiz quadrada de menos 1. E j ao quadrado é igual a menos 1. Tá? A gente não vai... isso daí normalmente estuda lá no terceiro ano do ensino médio, né? A ideia aqui é mais para a gente comentar aqui dos conjuntos. Beleza? Daí vamos ver o que mais. Aqui, ó. Observação. Então, toda vez que tem um asterisco, a gente exclui o zero do conjunto. Válido para todos os conjuntos. Então, nesse caso aqui, ó, vamos ver. Aqui está o conjunto dos reais não nulos, né? Então, aqui não entra o zero. Então, entra todos os números reais, com exceção do zero. Quando tem aqui um mais do lado ali do conjunto, né? Nesse caso aqui, ó, tem um R e tem um mais aqui do lado. Então é conjunto dos números reais não negativos, ou seja, ele engloba somente os números aqui positivos, não entra os negativos. Agora quando tem, então o mais só entra positivo e quando tem o menos entra só os negativos, né? Então o conjunto dos números reais não positivos, né? Então ele fala que não negativo é o mais e não positivo é o menos. Então pode aparecer, então além dos conjuntos, aparecer o asterisco que não entra, seria não nulo, né? Não entra o zero, né? O mais ou menos em muitas situações. Para o vídeo não ficar tão longo aqui, né? Eu vou dar uma pausa, mas tentam já fazer esses exercícios e a gente faz junto aqui.
esse exemplo 3 aqui, né, para colocar verdadeiro e falso em relação aos conjuntos. A gente vê cada um deles aqui. Então vou colocar uma parte 2 aí do vídeo.